Você já deve ter visto lá no site do Mega Curioso várias matérias sobre avistamentos e supostos contatos com alienígenas, não é mesmo? Pois nos deparamos com mais uma dessas intrigantes histórias, uma que acabou se tornando um dos casos de abdução mais clássicos do nosso país e inclusive chegou a ser investigado pelo governo brasileiro. O ocorrido ficou conhecido como Caso Pátero e envolveu duas abduções sofridas por um comerciante de Catanduva, cidade localizada a 385 km a noroeste de São Paulo, chamado Onilson Pátero. De acordo com informações do site History, o primeiro incidente aconteceu em 1973, enquanto Pátero viajava de Itajobi a Catanduva. Segundo o pessoal do site UFO, era madrugada e os problemas de Pátero começaram depois de ele dar carona a um estranho. O homem, um jovem enigmático e bem vestido, carregava apenas uma caixinha dourada como bagagem e disse se chamar Alex. Com cabelos louros e bem aparados, o rapaz media cerca de 1,65 m de altura e tinha grandes olhos azuis. Após ser deixado onde queria, Alex teria dito a Pátero que o visitaria um dia, repetindo seu endereço completo antes de ir embora. Intrigado, o comerciante voltou para a estrada e alguns quilômetros adiante seu veículo começou a falhar, levando-o a parar no acostamento. Pátero então avistou uma luz intensa que vinha na sua direção e em um primeiro momento pensou que se tratava de um caminhão desgovernado que vinha em sua direção. Contudo, o comerciante percebeu que a tal luz deixava partes do seu carro transparentes. Pouco depois, a luz se transformou em uma espécie de filamento azul e Pátero viu que ela era emitida por um objeto com aproximadamente 8 metros de diâmetro, com formato parecido a duas bacias unidas, que flutuava a 20 metros dele. Aterrorizado, o comerciante abandonou o automóvel e tentou fugir a pé pela estrada, mas logo foi alcançado. Pátero apenas se lembra de ter sido levado para o interior da nave por meio de um foco de luz, desmaiando em seguida. Ele foi despertado na manhã seguinte por um policial que o encontrou deitado no asfalto e, curiosamente, seu corpo estava completamente seco, apesar de uma chuva que havia caído minutos antes. Além disso, depois de ser examinado em um hospital em Catanduva, os médicos constataram a presença de manchas esverdeadas no seu abdômen e seus cabelos, que eram claros, estavam mais escuros. O primeiro encontro de Pátero com os alienígenas chegou a ganhar uma repercussão na região de Catanduva, mas logo o assunto foi esquecido e o comerciante voltou à vida normal. Isso até abril de 1974, quando ocorreu o segundo e mais notório encontro de Pátero com os extraterrestres, incidente que chegou a ser investigado pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Nessa ocasião, também durante uma viagem de trabalho, Pátero se encontrava próximo a Guarantã, no interior de São Paulo, quando avistou as mesmas luzes estranhas na estrada. Contudo, ao contrário do que aconteceu da primeira vez, o comerciante conseguiu recordar mais detalhes da abdução. De acordo com o diário da região, o carro de Pátero foi descoberto abandonado na estrada e o comerciante foi encontrado 6 dias depois por um fazendeiro em Colatina, no Espírito Santo, a mais de 1.000 km de distância de casa. Segundo relatou, ele teria sido levado para o interior da nave novamente e lá dentro, além de reencontrar Alex, foi preso em um assento por meio de cintos e braceletes de aço. Além disso, Pátero teria vestido um macacão coberto de fios metálicos e um capacete com uma espécie de visor, e disse que foi examinado por homens usando capuz. Dessa vez, o DOPS se interessou pela história e exigiu que os envolvidos fossem interrogados. A pedido do órgão, os relatos foram depois analisados por William Rhodes e Max Berezovsky, dois especialistas em ufologia. Berezovsky concluiu que o primeiro encontro de Pátero com os alienígenas parecia real, enquanto que o segundo provavelmente não havia acontecido. Wurtz, por sua vez, concluiu que nenhum dos encontros havia ocorrido de verdade e que tudo não passava de invenção, encerrando a investigação oficial. Em 2008, Pátero faleceu aos 75 anos de idade em Catanduva, mantendo sua versão dos fatos. Bem, parece que o senhor viajou num disco voador. Viajei, sim, senhor. Mas o senhor tem certeza? Absoluto. Qual é o seu nome? Wilson Pátero. Mas o senhor é um homem casado? Sou casado. Tem mais de 40 anos? 45 anos. Qual é a profissão? Sou comerciante. Trabalho na citrícola de laranja. Trabalho em que lugar do Brasil? Em Catanduva. Em Catanduva. Mas o senhor
Tem certeza que viajou num disco voador? Absoluto. Mas como é que foi a sua viagem no disco voador? Onde é que o senhor estava? Como foi que o senhor pegou o disco voador? De que maneira foi? Não vamos lá, o senhor explica. Foi no dia 26 de abril de 74. E então eu falei com a patroa para fazer o almoço mais cedo, que empreendi uma viagem para a cidade de Júlio Mesquita e também a Marília. Cheguei em Júlio Mesquita, encontrei a pessoa desejada lá na cidade, que seria o prefeito no caso. Aí eu segui até a cidade de Marília. Saí de Marília por volta das 22 horas e 30 minutos. Empreendi viagem novamente. Você veio de automóvel? De automóvel. Sozinho no carro? Sozinho, Volkswagen. Uhum. Eu desenvolvi uma velocidade mais ou menos uns 80 a 100 km horário. Sim. Nas imediações de Guarantã, eu percebi um sistema de um circuito que atravessava a rodovia. Logo que eu percebi aquele circuito, em seguida eu vi um filamento de luz muito fino, um filamento de luz fino, cortante, que batia bem no meu rosto. E aquilo que bateu no meu rosto, automaticamente batia no automóvel também, aquela claridade imensa. Não, era um fio muito fininho. O automóvel perdeu potência. De 80 a 100 km, ele diminuiu para 70, 50, 40, 30, automaticamente o automóvel encostou na rodovia. Parou. Eu, quando olho de lado, a uns 30 metros da rodovia, à minha esquerda, uns 30 metros, mais de 30 metros, 40 de altura, e eu vi aquele objeto extraordinário, um objeto mais de 8, 10 metros, como duas bacias superpostas, uma com a outra. Com duas bacias, boca com boca, melhor dizendo. Então, quando eu vi aquele objeto, eu não sabia se segurava aquela situação lá ou eu corria. Mas você sabe, gente, fiquei com medo. Abri a porta do automóvel, eu não posso falar com precisão se eu cheguei a botar os pés no chão. Mas a verdade é que eu saí correndo, não sei se saí correndo não, quando uma espécie, sei lá, ou uma esteira, ou um facho de luz, me agarrou, me pegou. E eu flutuei para a nave. Ainda eu tive um instante de visão de eu ver meu automóvel ainda lá embaixo. Eu subi de pé. E no momento que eu entrei dentro daquela nave, era uma sala azul, mais ou menos 3, 4 metros de altura, redonda, com uns pontos de luz intercalados naquela sala, eu perdi o meu raciocínio. Eu já não estava mais raciocinando como estou agora. Eu parece que estava meio sonolento, um efeito de alguma coisa. Então tinha um cidadão, bem lá no fundo, um moço alto, ombros largos, olhos azuis, nariz pequeno, orelha também pequena, um moço bastante simpático, cabelo amarelo, cabelo aparado. Esse moço veio, me botou a mão no ombro e pediu para que me controlasse e nada de mal ia acontecer para mim. Eu sentei numa cadeira que tinha assim do lado, no centro. A sala era toda azul, um azul lindo. E destacava-se uma claridade mais forte que a demais. Eu fiquei sentado, não sei por quanto tempo aí. Aí eu me lembro de ter estado numa outra sala, e essa mesma pessoa me falou qualquer coisa de composição. O interessante, seu Silvio, é que eu falava com a pessoa, mas eu não ouvia eu falar. Agora ele sim ouvia, eu ouvia aquele. Parece que eu recebi alguma coisa dele. Então ele me colocou uma vestimenta por fora, a parte externa, era bastante áspera, mas por dentro era macia. Ele me colocou uma pulseira em cada pulso e outro também nos tornozelos do pé. Aí ele me pediu, eu me lembro, tenho vaga lembrança, que ele me pediu para que eu ia assistir uma operação, uma manobra, uma coisa assim mais ou menos. Ele me colocou um capacete na cabeça, um sistema de um cristal, do tipo de soldar, né? E ele me colocou aquele capacete na cabeça e eu poderia ver, através de um visor que tinha aquele aparelho, uma cidade num vale. Uma cidade, vamos dizer, tipo europeia, não sei, parecia mais com uma igreja, uma cidade com um teto bem alto e caído. E à medida que eu vi aquela cidade assim, eu também vi uma manobra, naturalmente, que ele queria dizer para mim, era um ovo enorme, de uns 3 ou 4 metros, aquele ovo subia entre as nuvens. Agora eu não sei se aquele ovo realmente entrou dentro do aparelho que eu estava ou não. Aí então ele terminou de colocar aquela roupa em mim, ele me acondicionou numa caixa, a impressão que era uma caixa de isopor, tinha o formato realmente de uma pessoa. Aí me colocou naquela caixa, eu me lembro aí.
Depois eu me lembro de estar em outra sala enorme, uma sala dos 15 metros, 20 metros. Mas há quanto tempo o senhor viajou no disco voador? Eu viajei do dia 26 de abril de 74, só para me dar por fé, no dia 2 de maio de 74, em Colatina. Viajou 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 7 dias. Durante 7 dias o senhor esteve viajando no disco voador. E quando o carro foi junto com você no disco voador? Não, o carro ficou lá na estrada. Em Guarantã. E você quando desembarcou no disco voador, em que cidade era? Na cidade de Colatina. Colatina. Fica muito distante de Guarantã de Colatina? Fica 900 quilômetros. 900 quilômetros. Então você acredita que durante 7 dias você ficou dentro de um disco voador? Como você saiu do disco voador? Bom, eu saí, era às 3 horas da manhã, no dia 2 de maio. Sim, o disco baixou? Sim, eu me lembro de ter descido. Não, eu me lembro de estar em cima da terra, por exemplo. O disco baixou na terra? Sim, eu me lembro de ter descido nas serranias de Colatina. Eu vi quando a nave subiu e eu fiquei quieto, só olhando com os olhos. Era noite, bem escuro. Eu vi quando a nave subiu, para depois ela descer em seguida. Não, mas você ficou em terra? Eu fiquei em terra. E a nave subiu? Subiu. E você ficou 7 dias fora de casa? Fiquei. Era casado? Casado, sim, senhor. E foi essa a explicação que você deu para sua mulher? Foi essa a explicação. Tudo bem. E aí, gostou dessa história? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal.